CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando nessa quarta-feira, 26 de junho de 2024, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E uma partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro é investigada pela Polícia Federal por suspeita de manipulação de resultados. Conforme apurado pelo Globo Esporte, o jogo em questão é entre Inter de Limeira e Patrocinense pelo Grupo 7, jogo vencido pela Inter por 3-0. A Polícia Federal alegou, através da Operação Jogo Limpo, através também de estudos com 11 mandatos de busca e apreensão, que um dos times estaria envolvido num esquema de apostas, e isso só aconteceu por conta da alta movimentação. Inclusive, o técnico do Patrocinense no jogo era Estevão Soares, que passou aqui pelo futebol de Campinas. Já foram cumpridos 11 mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Estado de São Paulo nas cidades de Patrocínio, São José do Rio Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Tanguá e Nova Friburgo. Os alvos são integrantes, jogadores, comissão técnica e ex-empresário do Patrocinense. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. E as primeiras do Bugre. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Uma excelente quarta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Daqui a pouquinho, a delegação do Bugre deixa a cidade de Campinas e vai para Itu, onde vai realizar a preparação para o clássico, o Derby 207 contra a Ponte Preta. E já que dentro de campo a situação não é nada boa, a diretoria está realizando uma promoção de ingressos para lotar o brinco, torcida única, e apoiar o Guarani. Daqui a pouco a gente passa todos os detalhes dos preços dos ingressos e também fala dessa mini excursão do Guarani para Itu, onde vai realizar a preparação para o clássico contra a Ponte Preta. 4 jogos fecham a fase de grupos da Euro 2024 hoje à tarde. Pelo grupo E, Eslováquia e Romênia se enfrentam a 1h. Ucrânia e Bélgica jogam no mesmo horário. Às 4h, pelo grupo F, República Tcheca e Turquia, Geórgia e Portugal definem a primeira fase. E o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Santos empatou por 0-0 com o Mirassol e perdeu a chance de entrar no G4 da Série B. O Peixe teve um primeiro tempo difícil e, embora tenha melhorado na segunda etapa, não conseguiu marcar gols. Nesta quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Cuiabá às 8h na Neoquímica Arena, enquanto o Palmeiras pega o Fortaleza na Arena Castelão às 9h30. Já o São Paulo joga contra o Criciúma na quinta-feira no Morumbis. Copa América, 2 jogos abriram a segunda rodada da competição ontem à noite. O Canadá venceu o Peru por 1-0, enquanto a Argentina, também por 1-0, derrotou o Chile. Gol de Lautaro Martínez no fim do jogo. E o destaque da Ponte Preta, agora com o Antônio Lupe. Fala, Lupe. Agora sim, a Macaca já pensa no derby. Vai empolgada, porque ontem venceu com autoridade o Ceará. 3-1 no estádio Moisés Lucarelli. Resultado importante, já que coloca a Ponte Preta um pouco mais distante da zona do rebaixamento. O técnico Nelsinho Batista daqui a pouquinho fala sobre o desempenho da equipe e também se no clássico contra o Guarani tem favoritismo pelo lado da Ponte Preta. E o frustrante empate em 0-0 com a Costa Rica na estreia da Copa América fez a seleção bater uma marca negativa. Com o tropeço na última segunda-feira, o Brasil chegou a 5 partidas em competições oficiais sem vitória. Algo que não acontecia desde 2001. Lembra daquela crise de 2001? Pré-penta? Será? E o destaque de Fábio Scheid aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, Fabião.
Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Destaco a Série A do Brasileirão, que hoje, pela 12ª rodada, terá 8 partidas. O Cruzeiro encara o Atlético Paranaense já sem Cuca às 7 horas da noite no Mineirão. Tem Botafogo e Bragantino às 7 da noite também no Engenhão. O Corinthians recebendo o Cuiabá na Neoquímica Arena. O Atlético Goianiense recebe o Grêmio no Antônio Ascioli. Juventude e Flamengo jogam no Alfredo Jaconi. E às 9h30 tem Inter e Atlético Mineiro, Bahia e Vasco. E o Palmeiras jogando contra o Fortaleza lá no Castelão. E o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Ô, Júlio, rapidinho, você percebeu que ele tá... Ele tá no estilo hoje, hein? Ele está estilo Clark Kent. Claro, Câmera 3 aqui do estúdio claro CBN. Kent, depois uma bela... É aqui? Isso. Essa aqui? Aí, o visual tal. novo, né? Tudo preparado para o derby Carlão. do próximo domingo, às 18h30. E agora realmente é derby, né? A Ponte chega mais confiante, não vou falar em favoritismo, mas chega num momento melhor, mas a gente percebe um Guarani compenetrado, um Guarani concentrado, saiu até de Campinas para aliviar um pouco a pressão, promoção de ingressos, ou seja, um clima positivo, um clima alto astral para o Guarani. Por isso acredito numa igualdade antes de começar a partida. Está aberta aí a Copa do Mundo dos Campineiros. Aí, chegamos, hein? A semana do derby. Já estamos, é verdade, Já. mas agora definitivamente com os dois times focados no derby 207. Só se fala nisso a partir de agora. E é claro que na CBN aqui a gente vai, com exceção ao Lupe, só vai falar hoje disso. A gente vai falar bastante do clássico até domingo. Beleza, hein? Cara, é engraçado, Lupe. Outro dia eu tava na resenha com o velho lá, aí eu falei, o Lupe vai entrar em férias. Mas vai entrar em férias e não vai fazer o derby? Ninguém gosta de ficar fora de Copa do Mundo, né? Nenhum jornalista gosta de ficar. O Lupe foi numa linha contrária aí. Tá certo. Vai ser legal porque eu vou acompanhar ali. Você vai ter outra ótica, né? Eu vou ter Outra outra ótica. ótica. Realmente, eu vou ter outra ótica. Eu vou. Igual o Carlão, E sabe pra quem que eu vou torcer? por empate. Eu vou torcer por um bom espetáculo. Tá. Para que vocês fiquem com debates interessantes de tudo que aconteça no jogo. Então eu vou torcer por um bom espetáculo. Até porque faz tempo que a gente não tem um derby qualificado. Ó, né? o último foi aquele do Bruno José, que o Chuva, Guarani tava de granizo, lembra? O jogo assim, técnico, não foi bom. pra torcida do Guarani foi incrível, pra Sim, torcida da mas Ponte o não foi jogo nada em si- legal, mas pra gente, assim, analisar o jogo jogado, né, Nossa, uma chuva tremenda. foi muito difícil, porque tecnicamente foi uma partida bem ruim por conta da chuva. Aliás, resilientes os torcedores do Guarani que ficaram tomando muita chuva, Cara, porque não foi qualquer, não. foi muita chuva. A gente teve que se proteger. Foi uma chuva assustadora aquele dia. E olha como que é o futebol, né? Na ocasião, o Guarani melhor que a Ponte, jogando no Brinco de Ouro, tinha todos os ingredientes para construir a vitória. A hora que choveu pintado, graças a Deus, Verdade. Tava um Pintado massacre, técnico né? da tava um Ponte, né? massacre, velho. Pintado na ponta. Olha só como Pintado na ponta. olha só como é que a vida é uma roda gigante, hein? Uma hora ele tá na Ponte, outra hora ele tá no Guarani e agora ele vai disputar um derby novamente. E era uma situação bem parecida, né? Que Qual a Ponte situação se era encontrou. parecida? Lá também. na parte de baixo na tabela. Se não me engano, a Ponte entrou na zona do rebaixamento em A campo. Ponte muito ruim, o Guarani naquela campanha de acesso, né? Estava no auge daquela campanha e foi melhor, um golaço do Bruno José. É isso, 11 horas e 13 minutos, são estes os destaques aqui do CBN Esportes. Você pode mandar sua mensagem, sua participação também para o 991869070. 991869070, nosso WhatsApp que está à disposição. Trabalhos técnicos no CBN Esportes. Tava todo mundo aqui agora, pô. Todos os operadores da casa dentro do aquário. Tudo isso para levar um serviço de qualidade ao nosso ouvinte. O Almir Bortoleto no comando da nave, daqui a pouco o Eduardo Rodrigues assume um pouco. Coordenação de stream com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. Quarta-feira de rodada dupla na CBN. A primeira parada é na casa do Timão. Corinthians, Cuiabá. Às 8 da noite, com Rodrigo Bittar e Gabriel Dudziak. Na sequência, o Verdão briga pela liderança fora de casa. Fortaleza, Palmeiras. Com Oscar Ulisses e Rafael Prates.
E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h18. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito de Campinas. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, Júlio. Bom dia para você, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia já tem trânsito carregado pela pista da direita, desde a Rua Paula Bueno até a Maternidade. Pela pista da esquerda, lentidão somente na saída da Avenida Brasil. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, tem excesso de veículos na saída da Avenida Anchieta. Tem um ponto de obras ali próximo à Rua Santa Cruz. O motorista tem que redobrar a atenção. A Rua Jorge Miranda tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Senador Saraiva perde tempo somente pela pista da esquerda, desde a Avenida Benjamin Constant até o viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Campos Sales tem lentidão desde a Rua Saldanha Marinho até a Avenida Francisco Glicério. Quem segue pela José Paulino tem excesso de veículos, desde a Aquidaban, seguindo ali até a Boa Ventura, até a Avenida Benjamin Constant, também por conta de obras ali naquele trecho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação aqui da CBN, agora são 11h19. Renault Kwid E-Tech 100% elétrico a partir de R$ 99.990. Vá a uma concessionária e faça o test drive.
CBN Esportes Campinas. Onze 19, antes aqui do Boletim da Ponte Preta, que jogou ontem, o Lupe tem informações do basquete. Ô, Júlio, Jogos Olímpicos, eles já estão batendo na porta, né? Mas o basquete masculino ainda busca uma vaga do Brasil para Paris 2024. E hoje, dia 26, tem um amistoso contra a Croácia. Daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, horário de Brasília, e dia 28 contra a Eslovênia. Por que esses amistosos? Porque o pré-olímpico começa para o Brasil a partir do dia 2 de julho. Do dia 2 ao dia 7 de julho, o Brasil vai ter na primeira fase Letônia, Camarões, Geórgia e Filipinas e Montenegro, né? Na primeira fase, o Brasil vai pegar o Montenegro e Camarões. Os dois melhores avançam para a semifinal, cruzando aí com a outra chave. Então, o Brasil ainda é uma chave muito difícil, muito difícil. Ah, mas Camarões tem time? Tem time. Montenegro também tem um time muito interessante. Então, o Brasil é difícil, mas ainda luta por uma vaga nas Olimpíadas no basquete masculino. As meninas, infelizmente, não vão participar, ficaram pelo caminho, Júlio. Boa, Lupe, com todos os detalhes aqui do mundo esportivo, o grande Antônio Augusto. 11 horas e 21 minutos, agora a gente traz informações da Ponte Preta, que venceu e venceu bem a equipe do Ceará ontem no Majestoso, Lupe. Exatamente, foi uma vitória boa da Ponte Preta para cima do Ceará, 3-1, a Ponte abriu 3-0 e aí no segundo tempo o Ceará na pressão acabou diminuindo o placar, mas não teve força suficiente para buscar o empate. Vitória importantíssima, porque você se lembra que a gente falava daquele jogo, Amazonas e Coritiba, dependendo do que acontecesse, a Ponte poderia entrar na zona do rebaixamento e o Amazonas venceu. Venceu 1-0 Coxa, mas com a vitória da Ponte Preta, a Macaca conseguiu dar um salto e está um pouquinho mais distante da zona do rebaixamento. Com a vitória em cima do Ceará, a Ponte chegou aos 15 pontos e está na 13ª colocação. O CRB, com jogos a menos, abre a zona do rebaixamento, tem 12 pontos, mas dá para a Ponte pelo menos respirar um pouco mais aliviada e até ganhar uma confiança, elevar o moral da equipe para o clássico contra o Guarani, que acontece no domingo às 6h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Depois da partida, precisamos destacar alguns jogadores que foram muito bem no jogo. Primeiro, pelo menos essa foi a ideia da equipe CBN, Castro, que jogou como volante. O Ramon teve uma indisposição antes do jogo, precisou até ir para o hospital, mas aparentemente tá bem, e o Castro foi como volante, a função que ele sempre jogou, e foi o melhor em campo. Inocêncio foi improvisado na esquerda, e foi bem, e o Gé marcou o gol de perna esquerda. Gé marcou, quem marcou também foi o Castro, de cabeça, e o Dodô em cobrança de pênalti. O técnico Nelsinho Batista falou sobre o desempenho do Castro no jogo e também já projetou o derby contra o Guarani. Ele fala, se a Ponte, pela campanha que vem realizando, mesmo uma campanha ainda não tão regular, entra como favorita para o clássico. A gente vem trabalhando na Ponte Preta para criar opções de jogo, né? Essa opção do Castro foi uma opção que eu já vinha estudando, já vinha analisando, já vinha comentando com o Nenê, né? Mesmo porque o Cássio é um volante. Ele não é um zagueiro que joga de volante, é um volante que joga de zagueiro. Então, dentro da nossa necessidade, nós o aproveitamos hoje, né? Foi uma atuação muito boa, com uma intensidade muito grande e qualidade também, né? Inclusive fazendo o primeiro gol. Agora, até domingo tem muita coisa ainda, né? Vamos estudar, vamos ver a equipe vamos ver como é que eles voltam amanhã, mas tá tudo bem e a gente vai esperar. Não tem favorito. Eu acho que é um jogo assim como São Paulo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Um jogo que se decide nos 90 minutos. Não se decide um derby, né, ou um clássico antes do jogo, do que vai acontecer. Então nós estamos preparados para isso, não importa a posição que o adversário está,
Importa é a nossa atitude, as nossas decisões, como foi feita hoje, né? Nós tomamos decisões, tivemos um jogo onde nós tivemos que marcar muito, com muita força, com muita determinação, e é assim que vai ser também contra o Guarani. O Nelsinho, que já participou do Clássico como jogador, já participou como treinador, depois de um bom tempo no Japão, volta então a viver um pouco mais o Clássico envolvendo Guarani e Ponte Preta. Sempre importante destacar, a gente já começa a partir de hoje, por uma determinação do Ministério Público, o jogo é com torcida única. Apenas os torcedores do Guarani terão acesso ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os torcedores da Ponte vão ter que se reunir na casa de amigos, familiares, parentes para assistir a partida, ouvindo a CBN Campinas, que preparou uma programação especial. Só para fechar o jogo de ontem, Carlão de Freitas chegou hoje de manhã e disse o seguinte: Júlio, estranho esse time do Ceará, hein? Eu esperava mais. E o Ceará divulgou que Wagner Mancini deixou o comando técnico do Vozão. O Ceará oficializa a saída do técnico Wagner Mancini. O trabalho do treinador se encerra após a partida de ontem, diante da Ponte Preta. Além de Wagner Mancini, deixaram o Ceará o auxiliar técnico Regis Angeli, o preparador físico Lucas Itaberaba e o analista de desempenho Cláudio Andrade. A derrota do Ceará para a Ponte causou a demissão de Wagner Mancini. Existem vários perfis de torcedor e ouvintes da CBN. Posso fazer o papel de um aqui, Carlão? Para você vir com a sua análise? Sim. Tem aquele ouvinte que vai ouvindo, né? O que o Lupe disse, vai citar o seguinte aqui no WhatsApp daqui a pouco. Então o Carlão tá dizendo que a Ponte não teve mérito nenhum, é o Ceará que tava mal, a Ponte que não jogou bem? Olha, Júlio, muito pelo contrário. Gostei da Ponte, Polêmico. Uma Ponte ligada, uma Ponte que venceu sim com autoridade, sem deixar margem para qualquer desconfiança, mesmo nos minutos em que o Ceará teve uma certa superioridade, mas pequena, até porque o Pedro Rocha não fez lá grandes defesas, a Ponte conseguiu suportar a pressão, ou seja, uma noite em que tudo deu certo. Eu só estranhei a situação do Ceará em relação a ele mesmo, né? O Ceará tem investimento de acesso, o Ceará tem jogadores até com nível de Série A de Campeonato Brasileiro e realmente teve um comportamento muito abaixo. A Ponte não tem nada a ver com isso, ela foi lá e venceu o jogo e foi merecedora. E ontem, é aquela coisa, Júlio, tudo deu certo, né? As improvisações que nós falávamos e até temíamos, elas deram certo, né? Não vou dizer que o Castro foi uma improvisação, o próprio Nelsinho disse, né? O Castro é volante e rendeu muito bem, foi um expoente do jogo da Ponte, o melhor em campo, fez gol, teve outras oportunidades de marcar, ou seja, foi o homem do jogo. E creio que realmente podemos cravar o Castro como um volante, possivelmente um titular no Clássico de domingo. O Gé marcou gol e jogou bem. O Gé, aliás, tem jogado bem lá em Ribeirão Preto, mesmo numa atuação abaixo. O Nelsinho melhorou o Gé, hein? O Gé melhorou, não só a parte... Ele é meio atabalhoado, aquela coisa de falta, mas tecnicamente o gol foi de perna esquerda, um belo gol. Igor Inocêncio na lateral esquerda foi uma grata surpresa, realmente foi bem, supriu a ausência do Gabriel Risso. E agora, para o derby, tem a volta do Risso, tem o Elvis, ou seja, o Nelsinho tem um leque de opções e um time confiante. Agora, significa que já ganhou? Significa que é favorito? Mas de jeito nenhum. Não vejo assim, a Ponte ainda não é um time confiável, a Ponte tem problemas quando joga fora de casa, é um time que precisa ter personalidade e domingo mais ainda, porque vai jogar no estádio adversário sem a sua torcida, vai ter a pressão, porque a torcida do Guarani não pensa o torcedor da Ponte que vai lá para protestar, muito pelo contrário, vai lá para apoiar o time, talvez seja o último suspiro de uma recuperação do Guarani dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Nelsinho, gente, já experimentou do próprio veneno de ir ao Brinco de Ouro como favorito. Eu me lembro em 2000, Júlio, Lupe, Fabião e torcedor da Ponte principalmente, a Ponte vivia um momento sensacional na Copa João Avelange, brigando pela liderança, jogadores badalados, e aí na semana, e o Guarani mal, o Guarani ainda fazendo uma campanha não tão ruim como essa, mas fazendo uma campanha complicada. E vem a semana do derby, e na semana do derby, simplesmente Emerson Leão convoca Mineiro e convoca Washington para a seleção brasileira, ou seja, a Ponte, além do favoritismo, além da melhor campanha,
ela chega ao Brinco de Ouro com jogadores de seleção brasileira, ou seja, ela chega robusta, grande, só precisava os 90 minutos para ela consolidar a vitória. O que aconteceu? O que aconteceu, Carlão? Vitória do Guarani por 2-1 na superação, com muita força de vontade, com muita garra e com merecimento. O Guarani venceu a Ponte Preta, gols de Fumagalli e Martinez. Então é só um exemplo, e a Ponte era comandada por Nelson Batista. Então só um exemplo de que boa campanha, melhor momento, às vezes não são suficientes para conquistar uma vitória num jogo tão pesado como o derby. O Fábio Scheibe, um surpreendente bom futebol da Ponte, inclusive, por exemplo, o Igor Inocêncio, pareceu o João Cancelo ontem na lateral esquerda, deu tudo certo, ele jogando improvisado. E o Castro, jogando de volante, foi um dos grandes protagonistas da partida, jogou muita bola o Castro também, então são novas opções que o Nelsinho ganha pro derby também. E a confiança do Castro ainda marcando um gol logo no início da partida, o Igor cruzando também pro já marcar o gol da Ponte Preta. A Ponte Preta está encorpando, faz do Moisés Lucarelli nesse momento uma fortaleza, sem qualquer trocadilho com o rival do Ceará, mas faz uma fortaleza do próprio estádio e chega no derby mais encorpada, mais encorajada também, né? E mesmo não querendo, a Ponte Preta ontem empurrou o Guarani ainda mais para a zona de rebaixamento, né? O Bugre começou a rodada com 7 pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Neste momento está a 9, são 3 rodadas, então o clima vai estar pesado no Brinco de Ouro. A Ponte Preta vem encorpada, sim. A Ponte ganha moral pro derby, tem a volta do Elvis também, né, Lupe? Que é o que a gente vai trabalhar aí nos debates nos próximos dias. Elvis estava suspenso ontem e agora, né? Que a Ponte jogou bem sem ele. Ele jogou bem sem ele, mas ele não tem como ficar fora, né? Eu acho que dos jogadores que ficaram fora ontem, só o Elvis eu acho que tem lugar garantido nesse time. O Dodô deve perder a posição, porque o Dodô ontem também não foi bem não, viu? Ele fez o gol de pênalti, mas estava fazendo... E ele é habilidoso, mas quando exagera na firula, aí causa uma certa irritação no torcedor da Ponte. Isso foi destacado pelo Carlão na jornada. Dribles improdutivos. É isso. Daqui a pouco a gente volta para falar do Guarani, mais derby, agora 11h31. Repórter CBN. Quarta-feira, 26 de junho de 2024. A prévia da inflação de junho ficou em 0,39%, depois de a taxa avançar 0,44% em maio. O resultado do IPCA 15 foi influenciado pelo aumento do preço da batata inglesa, do leite longa-vida, do arroz e do tomate. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 7 apresentaram alta. O número de focos de incêndio no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, diminuiu por causa da queda de temperatura. O bioma, no entanto, atravessa um dos períodos mais secos da história, segundo pesquisadores do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Somente neste ano, mais de 661 mil hectares de vegetação foram consumidos pelo fogo. As forças de segurança procuram 4 dos 7 detentos que conseguiram fugir na noite de ontem do presídio de Boa Esperança, em Minas Gerais. Os homens conseguiram escapar por meio de um buraco na parede de uma cela. 3 foram recapturados horas depois da fuga. A unidade prisional abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias da ocorrência. Um tribunal federal na Filadélfia, nos Estados Unidos, vai avaliar em breve ações judiciais contra os fabricantes de medicamentos como o Ozempic e o Wegovy. Pacientes que sofreram problemas gastrointestinais depois de tomar os remédios entraram com processos contra as empresas. As pessoas alegam que as companhias não apontaram para os riscos da maneira adequada. Os medicamentos para perda de peso estão entre os produtos de maior sucesso nos Estados Unidos dos últimos anos. Entre 2018 e 2023, as prescrições aumentaram 40 vezes. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac, equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Realize seu sonho na D21 Motors. Descubra condições imperdíveis em nossa linha de veículos que vão te surpreender. Tigo 8 Pro Plug-in Hybrid por R$ 239.990 com tecnologia de ponta. E Tigo 8 Max Drive por R$ 179.990, oferecendo design elegante e desempenho excepcional. E a melhor parte, a primeira parcela só em novembro. Garanta já o seu com condições que cabem no seu bolso. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas 37059110. Paz no trânsito começa por você. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui. Antes de avançar para o Guarani, rapidamente ler algumas participações sobre a Ponte Preta. Bom dia, amigos. A Ponte jogou muito bem ontem, me surpreendeu e só não fez mais porque o goleiro do Ceará, o Richard, fez 2 grandes defesas, senão seria uma vitória de 5 gols. Abraço, Rafael de Freitas, grande Rafa do Jardim Nova Europa. A cabeçada do Castro foi um chute. E o Richard fez uma boa defesa. E a outra foi no chute do Dudu Vieira. A bola veio. A bola veio. Que chute foi aquele? Eu vou falar. Não. Bom dia, Carlão. A Ponte soube anular as jogadas do Ceará. É o Mário que escreve aqui no nosso WhatsApp. Um abraço para você. Levando em conta o bom futebol de ontem, os jogadores que podem voltar, quem o Carlão acha que o Nelsinho vai escolher no meio-campo e nas laterais? A gente estava nesse debate aqui, né? Vamos a lá. pergunta do Renato Alves. Elvis, Risso, Joilson. Eu acho que Elvis e Risso jogam. Não, o Joilson não sei, hein? A zaga deu um Eu casamento. não sei se ele vai, não. Ontem ele tava Se bem que o Nelsinho gosta do Joilson, com uniforme, eu encontrei com ele na saída, quando eu tava indo pra cabine, ele tava com roupa de viagem. Não sei se a Ponte vai se concentrar antes, mas ele Tava lá na delegação. Tava com roupa... O Risso volta. Risso volta. Eu acho que o o Risso Ramon e volta Elvis. também porque foi uma disposição, né? Estomacal. Então, mas aí encaixou meio campo, né, Júlio? Não, eu tô falando volta de disponibilidade. Ah, sim, tá. Volta a ficar disponível, né? Agora, com relação ao time, que é um enigma, mas eu acho que Elvis e Risso, apesar da grande partida do Inocêncio vem para a direita e o Risso volta na lateral esquerda e o Elvis também. Mas o Inocêncio, ele pode jogar na esquerda, porque ele foi bem de novo, hein? Mas é que eu acho que o Risso joga. Agora, se o Risso não O conseguir Luiz se Felipe recuperar, ontem... fez uma partida ok. O Luiz Felipe, ele marca bem, mas tem se altura, precisar né? sair jogando e cruzar... Eu acho que o que precisava pro Igor Inocêncio era uma boa partida, como ontem, Tá. para ele recuperar a confiança. E foi bem, hein? E acho que ele agora recupera a confiança, né? Se ele voltar a apresentar um bom futebol no derby, acho que ele deixa a diretoria mais tranquila, porque a diretoria está no mercado buscando lateral, porque a Ponte está sofrendo com isso. Participou dos 2 gols, né? Sim. O gol do Gé e o escanteio.
Jogou bem do lado esquerdo, colaborou demais. Não só colaborar, ele foi um dos protagonistas, né? E até na reta final do primeiro tempo, que ele estava se queixando ali de dores na costela. Saiu chorando. Eu achava que ele ia sair, até por esse panorama que o Lupe passou, saiu chorando, e a Ponte tinha um lateral esquerdo de ofício no banco de reservas, mas ele voltou e continuou num ritmo muito bom. É isso. 11 horas e 39 minutos, vamos agora descer a avenida. Avenida Ayrton Senna, Avenida dos Esportes, direto para o Brinco de Ouro, palco da partida, Antônio Lupe, de domingo, o Derby 207. Os últimos 7 clássicos que aconteceram no Brinco, o Guarani se deu bem, né? Somou pontos. Empatou em 2019, no jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, 2020, o Guarani venceu 3-2, empatou 1-1 depois. 21 foram 2 derbys, isso. O Guarani venceu por 1-0. Ano passado, foram 2 derbys no Brinco. O Guarani venceu 3-0, empatou 0-0. E no último venceu por 1-0. Então o Guarani tem um bom retrospecto, jogando contra a Ponte Preta nos últimos encontros entre as duas equipes na casa do Guarani. Só que agora, Júlio... Sim. Guarani, 11h40, o motoca tá ligando o ônibus. A delegação está partindo para Itu, onde vai realizar aí a preparação. Já começou a preparação, começo da semana em Campinas. Só que quarta, quinta e sexta, eles vão ficar em um resort, em um hotel na cidade de Itu, até porque a pressão é muito forte em cima do Guarani, que não vence há muitas rodadas, é o lanterna da competição. O Pintado chegou recentemente, ainda está conhecendo um pouco mais o elenco que ele tem em mãos, então é um período de treinamentos para aliviar a pressão. Eu acho que esse é o termo que a gente pode usar para essa ida do Guarani até a cidade de Itu. Sexta-feira a delegação retorna, no sábado o fechamento da preparação que acontece em Campinas. E para atrair o torcedor ele está incomodado com a situação do Guarani. E não é só no Campeonato Brasileiro, não. No Campeonato Paulista, para quem não se lembra, o Guarani quase foi rebaixado. O que a diretoria pensou e está executando para trazer o torcedor para apoiar no derby? O preço dos ingressos. Meia entrada para todos os setores. R$10 para o tobogã, R$10 para a cabeceira sul, R$10 para o tobogã inferior, R$10 a meia para vitalícias. E quem estiver com a camisa do Guarani paga meia em todos os setores. Ou seja, quer acompanhar... O torcedor do Guarani só, hein? Só o torcedor do Guarani. Quer acompanhar o Derby 207? R$10. Com a camisa do Bugre, paga meia entrada, todos os setores, R$10. A vitalícia também tem uma taxa ali para quem quer ficar na parte coberta do brinco. Mas é isso. Tobogã, cabeceira sul e tobogã inferior e vitalícias, R$20 a inteira e R$10 a meia. Todo mundo com a camisa paga meia entrada. Bilheterias. Quinta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite. Sexta, mesmo horário, das 8 da manhã às 6 da noite. Sábado, das 8 da manhã a 1 hora da tarde. E domingo, dia do clássico, das 8 horas da manhã até o horário do jogo. Será que vai lograr êxito a promoção? Eu acho que é importante o Guarani se movimentar, né? Nesse momento faz sentido, o clube precisa do apoio da torcida, porque é uma situação, é uma crise, né? O Guarani está em crise, são 8 jogos sem vencer, lanterna do campeonato, extinção do cargo de CEO do Ricardo Moisés, o time vai a Itu para fugir um pouco dessa pressão, então não tem outro termo a não ser um time em pressão e um time em crise que chega no derby. O que eu tenho sentido, até fui olhar, viu, Lupe, nas redes sociais das postagens do Guarani, que é um termômetro, não é o único, mas é um das promoções do Guarani, é que o torcedor ainda está muito chateado com a diretoria pelo silêncio da diretoria do Guarani. O André Marconato não falou, nenhum vice falou, Toninho Cecílio foi o único a falar, mas chegou também faz não pouco sei tempo. se é ele o cara para falar, talvez até o Danilo serviria mais para falar. Acho que o ideal mesmo seria o André Marconato, então existe uma frustração do torcedor em relação ao silêncio da diretoria do Guarani nesses últimos dias, diante da crise que o time tem vivenciado. Mas o apoio do torcedor é o que pode fazer a diferença nesse momento, Carlão.
Olha, Júlio, no esporte, você conhece tão bem outros esportes, né? E a gente fala o equilíbrio entre a razão e a emoção. Em alguns momentos é importante optar pela razão, em outros momentos a emoção, mas o equilíbrio é o ideal. Só que eu acho que neste momento o Guarani tem que partir do princípio da emoção. Eu acho que é pela camisa, porque essa diretoria já mostrou que é incompetente. A torcida está desconfiada, triste, né? O coração está apertado. Agora, a camisa é o que fica, a tradição é o que fica. E do outro lado vai estar o maior rival desta equipe. Ou seja, então tem que ser pela camisa, pela força, pelo amor. Eu acho que essa promoção de ingressos é muito válida, sim. O torcedor bugrino tem que lotar o campo. E quem for ao campo vai com o espírito leve de apoio. Depois de terminar o jogo, aconteça o que acontecer, o torcedor toma uma posição. Seja ela de alívio em virtude de uma vitória, seja ela de preocupação caso o resultado positivo não venha. Mas eu acho que o trabalho para esse derby ele tem que ser todo levado pela emoção. Eu acho que só a camisa hoje incentiva o torcedor, só a história incentiva o torcedor a comparecer no Brinco de Ouro. E claro, né, o adversário que o Guarani vai enfrentar, porque o torcedor bugrino, logicamente, não admite qualquer tropeço num confronto contra a Ponte. Fábio Scheib, o Guarani tem aí, claro, a pressão, né? Pela lanterna do campeonato, por não vencer a 8 jogos. Só que tem aquilo, né, Fábio? Pelo peso e a grandeza do clássico, um resultado positivo no domingo pode gerar uma perspectiva nova, uma confiança nova, muda tudo no ambiente do Guarani, por isso que essa vitória seria fundamental para a sequência do campeonato, né, Fabião? A gente sabe o significado de uma vitória contra um rival e isso pode fazer a autoestima do Guarani aumentar também, né? O Guarani precisando desses pontos, né, desesperadamente, já, como disse anteriormente, está a 9 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento e o campeonato está funilando cada vez mais e o Guarani está derrapando nessa parte de baixo da tabela, pior, na última colocação. Vem para Itu, né, fazer essa semana de treinos, é bom para o Pintado também conhecer mais a equipe, juntar mais o elenco e focar no objetivo principal, que seria essa vitória contra a Ponte Preta, que a gente sabe o quanto tem valor e o quanto pode fazer as coisas mudarem. Já que as coisas estão ruins, uma hora acaba e pode ser o ponto de partida para um novo cenário para o Guarani nessa temporada, né? E eu estava aqui, né, pensando, até eu conversei rapidamente com o Lupe, são cenários diferentes em relação ao último derby, né? Totalmente. Escalação, poucos remanescentes, técnicos diferentes, no caso o Pintado. Olha que doideira, o Pintado no último derby ele era o técnico da Ponte, agora ele é o técnico do Guarani. Que rodada que foi o derby, o último, do 1-0 pro Guarani? Que rodada que foi, você lembra? Entendi que horário. Não, que rodada. Foi dia 1º de setembro, não foi? 2 de setembro, 7ª rodada do retorno, dá o quê, Lupe? Aqui no site do Mariolani ele conta por turno, né? Então 7ª rodada do retorno. Então é 18, é 19, 20, 21, 9 22, meses. 23, 24, 25, 26, 26ª. Isso, exato. Vou pegar a classificação aqui. 9 meses. O Guarani ainda na época, por mais que o segundo turno é um início ali da oscilação, o Guarani ainda vislumbrando acesso. Ali era um auge, né? Ainda. Sim. Né? Aquele astral de acesso pairava no Brinco de Ouro. Tanto que a vitória deixou o Guarani no 6º lugar. Isso, 6º lugar com 44 pontos, mesma pontuação do Criciúma, que era o 4º na época. Então o Guarani brigando fortemente pelo acesso, né? Fortemente pelo acesso. Hoje não, hoje é brigando para sair da lanterna. E a Ponte ficou na 14ª colocação com 31, Sampaio Corrêa tinha 27, 28, 9, 30, 4 pontos acima apenas da zona do rebaixamento. É um alerta, tanto que a Ponte só foi escapar ali lá no jogo contra o CRB, faltando né? 3 rodadas contra o Tombense. Escapar efetivamente foi na última rodada, né? Então a Ponte... Ela entrou na rodada com um risco de queda. Não que a Ponte ainda esteja longe do rebaixamento atualmente, porque ela ainda está na parte de baixo da tabela. O CRB tem jogos a menos, né? Então, mas hoje ela está estável, mais estável em comparação àquele momento de pressão. Eu acho que a presença do Nelsinho ela é muito importante neste momento para a Ponte, porque o Nelsinho é um cara veterano, é um cara tranquilo, é um cara que já passou de tudo na vida futebolística, né? Disputou inúmeros clássicos, não só o derby, mas finais de campeonato, conquistou, ou em outras não conquistou, mas é um cara muito experiente. E acho que nada melhor para ter o Nelson Batista, primeiro para serenar um pouco, né? Colocar a Ponte com os pezinhos no chão, porque ela ainda
corre risco, né? E de repente pode até, de uma combinação maluca, ficar na zona do rebaixamento ao se perder para o Guarani. Então o Nelsinho, nesse caso, é um cara importante, né? Para administrar ou uma euforia, ou então, não sei, de repente um pessimismo. E, cara, o Guarani é o que eu falei, é trabalhar na emoção. E o Pintado é um cara assim, né? O Pintado é o cara de agitar, é o cara do chutar o vestiário. É um cara importante nesse momento. É um cara que se encaixa para o momento do Guarani. De motivar, de esquecer o que passou e, de repente, começar do zero através de uma vitória sobre a Ponte Preta. Rapidinho, deixa eu só mandar um salve pro Corsato. Corsatinho. O Marcelo Corsato, hein? O Marcelo. Aliás, irmão do Carlos. Como você sabe disso? Então, eu chutei. Tá com cabelo, hein? Tá dando certo. Ele falou assim, a Ponte vai treinar em Campinas mesmo. Que eu falei que o Joilson tava com roupa de viagem. Eu não tenho essa informação se a Ponte já vai concentrar a partir de hoje, aqui em Campinas mesmo, porque a Ponte não vai viajar, ela vai treinar. Segundo a comunicação da Ponte, ela permanece em Campinas. Permanece em Campinas. E ele, é claro... é o Carlos, olha lá. Eu te falei isso. Sim. Mas você não quis acreditar em mim. É porque você deixou em dúvida. E ele falou assim, que trio é esse, hein? Lupe Carlão, que só fazia golaço, fazia no passado. Falou bem. E na casinha. É isso. 11h50, daqui a pouco. Que isso? Daqui a pouco tem informações. Eu não tô lembrado. Do futebol paulista. Voltamos já. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h53, informações agora do futebol paulista com Gabriel Dudziak. Na noite desta terça-feira, o Santos entrou em campo com a expectativa de vencer o Mirassol e entrar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, mas desde o início do jogo se viu em uma posição desconfortável na partida. O adversário é que dominava as ações e finalizava para gol, cabendo ao Santos se aguentar. Nesse sentido, foi importante a participação do goleiro Gabriel Brazão para garantir o 0-0 no placar no primeiro tempo.
Na etapa complementar, o técnico Fábio Carille mexeu no time 3 vezes e o desempenho foi melhor. O Peixe defendeu com mais qualidade e chegou a acertar o travessão com o Júlio Furch, mas não conseguiu ir às redes e o empate sem gol se manteve. O Santos segue fora do G4 e o técnico Fábio Carille diz que não gostou do que viu. Uma atuação muito abaixo do que a gente imaginava. Nos primeiros minutos já trouxe uma preocupação tanto de erro de passe. No segundo tempo, não vi que a gente melhorou, claro que depois eu vou analisar bem o jogo, eu não vi que a gente melhorou tanto tecnicamente, mas a gente brigou mais pela bola. Ficou um jogo mais competitivo, então por esse motivo aí do nosso desempenho não ter sido legal, levar um ponto daqui acaba sendo bom, mas a gente tem que melhorar bastante se a gente quer algo na competição. Hoje o Corinthians entra em campo às 8h para enfrentar o Cuiabá na Neoquímica Arena e tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileiro da Série A. O centroavante Yuri Alberto, que cumpriu suspensão, deve ser a grande novidade do time na vaga de Pedro Raul. Resta saber se o técnico Antônio Oliveira irá promover também os retornos de Mateuzinho, Coronado e Gustavo Henrique aos titulares. Os 3 foram banco para Léo Maná, Gustavo Silva e Caetano no último domingo. O Palmeiras também joga nesta quarta. Às 9h30 o Alviverde encara o Fortaleza na Arena Castelão, no Ceará. O técnico Abel Ferreira não tem novos desfalques, mas pode escolher pela manutenção do rodízio entre titulares e reservas. Na última partida, por exemplo, Aníbal Moreno, Piquerez e Rony, que em tese fazem parte do time ideal, ficaram no banco. O Alviverde tem 5 vitórias consecutivas e está a 1 ponto do líder Flamengo. Já o São Paulo volta aos gramados na quinta-feira, quando joga contra o Criciúma no Morumbis. Poupados contra o Vasco, Arboleda e Luciano devem voltar ao time, assim como Alisson, que cumpriu suspensão. O meia Rodrigo Nestor, no entanto, dificilmente jogará. Apesar de não ter lesão diagnosticada, o atleta continua com um incômodo na coxa. O tricolor não vence há 4 jogos e vem de 2 derrotas seguidas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. O Santos parou na trave, hein, Fábio Scheibe? Mais um empate do Peixe contra o Mirassol. O Santos que não engrena na Série B, né? Tinha perdido 4 jogos seguidos, venceu o Goiás, mas voltou a frustrar a torcida empatando com o Mirassol. É difícil jogar em Mirassol, mas o Santos tinha totais condições para voltar ao G4 da competição. O Santos agora se prepara para a próxima semana quando enfrenta a Chapecoense em casa. O Santos que precisa rever alguns conceitos aí com o Fábio Carille, jogadores que não estão rendendo o esperado, né? Todo o favoritismo do Santos, né, Carlão, que a gente esperava, não está se desenhando, né? Então. Até pro nosso Léo Almeida, que está aqui nos estudos, preocupadíssimo. Fantasiado de Barney. Tá com o coração apertado. Mas isso mostra a qualificação da Série B. Né? Nós achávamos que o Santos iria nadar de braçada. Quando o campeonato começou, a realidade está aí. O Santos, se ele não se atentar realmente, ele vai sofrer. Eu acredito no acesso, eu acho que é um postulante até ao título, mas vai precisar melhorar, encarar a Série B como ela deve ser encarada, porque senão fica pelo meio do caminho. Você me permite? Sim, claro. Eu acho que o Santos está colhendo as consequências desse elenco um pouco mais experiente. Casares. Série B é difícil. Como é que chama o outro lá que veio junto com ele? Tem o Patrick. O Aderlan acho que vai embora, não joga, tem 33, 34 então, anos. assim, eu acho que essa janela de transferência vai falar muito de como vai ser o Santos na Série B. Se vai reforçar com jogadores que conhecem a divisão. Por que o Cruzeiro subiu? O Cruzeiro subiu quando ele trouxe jogadores de Série B. Aquele que foi pro Cerro Porteño, o Brock, né? O zagueiro. Eduardo Brock. Eduardo Brock era zagueiro de Série C, de Série B, perdão. Ele montou um time de Série B. Subiu. Valeu, galera. Tchau. Grande abraço pra todo mundo. Agora valeu. É Cruzeiro, Série Agora A. É Cruzeiro. O Santos tá precisando emplacar uma boa sequência aí na Série B nesse momento. Tanto o Santos quanto o Mirassol fora do essa Série B, né, Júlio? Se pegarmos aí, tirando os favoritos, ainda tem o Operário, que é G4, que apareceu. O Vila Nova hoje é integrante do G4. Olha aí, Sport, Goiás, Curitiba, tudo. Então, quer dizer, nós temos aí 9 a 10 times postulantes ao acesso. Que fase tá o Peixão? Que ano que o Cruzeiro subiu? 22? 21, 22? É, 22. 22, né? Ele faz 23 Série A, isso. Vou pegar aqui o elenco do Cruzeiro que subiu aqui, ó. Série B, vamos lá. Olha quem que ele tinha no gol. Rafael Cabral, que também já foi embora, né? Sim. O Brazão, tá no Santos. Gabriel Mesquita, que até outro dia estava aqui no Guarani. O goleiro Gabriel Mesquita. Aí você pega os laterais. O zagueiro Sidney, Matheus Silva. Matheus Silva. Começou lá. Eduardo Brock. Ele não subiu, né? Wagner Leonardo, que também depois subiu com o Vitória.
Wagner. Tava no Cruzeiro? Tava no Cruzeiro. Olha, ele era do Santos, né? Cria do Santos. Matheus Bidu. Tô falando os laterais. Aí vamos pro meio campo. Giovani, que tá no Avaí. Giovani é cara de Série B. Aí você pega aqui Lucas Ventura, William Oliveira, que subiu com o Vitória depois. Jogou no Guarani aqui o também. Pedro Castro, aquele volante. Castro, Neto Moura. Avaí, Neto Moura. Aí você B. vai... Chay, olha o Chay. João nada, Paulo. Tá? Também não jogou nada. Só no Jogou Botafogo. nada. Fez 6 jogos. Tá, aí não, mas eu tô falando. É um time... elenco. Aí você pega o elenco. Rodolfo, que tá no Novo Horizontino. Não tem jogador assim. Bruno José. O Santos conta com muito jogador nível Série A. Luvanor, Vagninho. Aquele Edu. Juan Christian, que tá no Entendeu já, Lupe? Calma, deixa o Carlão falar agora. Não, porque se você pegar o Santos tem o Juliano. Tudo bem, tecnicamente ele é extra classe. Agora, Série B, o buraco é mais embaixo. Série B é pauleira todo jogo. Ninguém fica olhando o currículo de jogador, não. Então o Santos vai sofrer. Se não se atentar, ele não sobe. Nesse momento eu tô errando completamente meu G4. Eu apostei Santos, Sport, Goiás e Curitiba, que são... Neste momento eles estão entre o 5º e o 8º lugar. Mas nenhum integrante do G4 foi um dos meus palpites aí para acesso. Tá bem nivelada. 4 horas tem Arena aqui na CBN. Amanhã estaremos de volta às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Grande abraço. Eu volto na Arena. Boas férias, Lupe. Valeu! Repórter CBN.